Graça e paz a todos os nossos amigos e ouvintes que participam conosco aqui no canal do YouTube Evangelho da Hora, que você possa compartilhar, se inscrever, curtir e nos ajude a evangelizarmos, a levar esta palavra a outras vidas. Vamos falar hoje sobre oração, o poder da oração ou os segredos da oração. Isso se revela no livro de Lucas, capítulo 11 e versículo 1. Diz assim o texto: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Esse texto, ele mostra que Jesus estava, segundo Lucas, que Jesus estava orando em um certo lugar. O primeiro segredo da oração é a gente nos dirigirmos a um lugar, e o propósito de irmos a este lugar é orar, o lugar da oração. Algumas pessoas chamam de quarto de guerra. Talvez você não possa ir para a igreja, aparece um problema, uma má notícia, e primeira coisa você tem que pensar: eu vou procurar um lugar para orar. Às vezes está tendo aquele corre-corre do dia a dia, tem pessoas na sua casa, você não se sente à vontade para estar orando em voz alta ou clamando, mas você tem que ter um lugar para orar. Nós precisamos orar ao Senhor. É interessante que Jesus, ele sempre vai mostrar isso, e lá no livro de Mateus ele fala sobre um lugar secreto, sobre um quarto secreto, sobre você estar orando para o Pai, porque o Filho ora para o Pai, né? Então, o lugar secreto é onde você está falando com o Pai, onde o Pai vê, ninguém mais vê, o inimigo não vê. Na minha ideia também, às vezes eu entendo que esse lugar secreto é a casa do Senhor. É o lugar dos filhos de Deus, da família de Deus, onde nós temos liberdade para orar. Nós temos que nos sentirmos bem na casa do Senhor. Jesus, ele nos ensina que devemos orar em todos os lugares. Ele está na montanha, ele está orando, ele está em crise, morreu o amigo dele, que foi João Batista. Ele estava de luto, e o seu luto foi orando. Ele saiu de onde estava aquele velório, e Jesus foi para o deserto, foi sozinho, foi orar. Ele e o Pai. Então, esse lugar secreto é onde você se sente bem, onde você tem a liberdade de falar com Deus. Jesus, ele estava nas vésperas da sua crucificação, e o coração dele angustiado, e ele foi para o Getsemane, um lugar secreto, um lugar onde ele poderia falar com o Pai. Então, a primeira coisa que nós temos que colocar na nossa mente é que a oração com poder, ou de poder, uma oração secreta, a gente tem que ter um lugar para orar. Escolha na sua casa um lugar para orar. Um cantinho secreto, um altar do Senhor, o seu Getsemane, o seu deserto de oração para com o Pai, onde você se sente bem falando com Deus. Mas eu quero dizer que um lugar que você tem que ter para orar é na igreja, é na casa do Senhor. Os cultos de orações, muitas vezes nas igrejas, são os cultos que têm menos pessoas. Parece que menos pessoas consideram a igreja como um lugar secreto, como um lugar onde o Pai escuta os segredos do Filho. Vá orar na igreja sempre que possível, mas também ore no lugar secreto, na sua casa. Em segundo lugar, essa oração de poder, além de ter um lugar secreto, um lugar certo, o texto diz também, no versículo 1 do capítulo 11, que quando Jesus acabou de orar, a palavra quando é uma ideia de tempo. É uma ideia que houve um determinado momento do início da oração
E demorou até o quando acontecer e quando Jesus acabou. E esse intervalo de tempo da duração da oração de Jesus, ele é importante. É importante nós orarmos sem ter pressa, sem corrermos, mas um espaço de tempo. E esse espaço eu tenho certeza que foi longo ao ponto dos discípulos olharem para Jesus orando. Jesus estava orando, os discípulos estavam ali perto. Eu creio que todos começaram a orar. Aí os discípulos foram parando, terminou o primeiro, o outro discípulo, terminou o 12º, terminou o 12º discípulo, terminou de orar, e Jesus continuava orando. E Jesus continuava orando. E a oração de Jesus continuou, e os discípulos começaram a olhar um para com o outro, e olhavam. Nós terminamos cedo a nossa oração, e Jesus continuava orando, e depois os discípulos disseram, olha, essa oração é contagiante, esta oração ela me tocou, essa oração ela tem quebrantado, eu sei que essa oração é uma oração maravilhosa. Jesus, eu quero aprender a orar assim. É importante, irmãos, a gente orar. Eu não vou dizer para você o tempo da oração. 1 hora, meia hora. A oração ela tem que ser o suficiente para tocar no coração das pessoas. Mas, acima de tudo, ela tem que ser suficiente para tocar no coração de Deus. Para mover a mão de Deus. As angústias dentro de nós, elas têm que ser expressas em oração, de tal forma que Deus seja tocado, que Deus esteja assim, essa pessoa realmente está angustiada, essa pessoa realmente, Deus sabe, mas a nossa oração, ela precisa durar um intervalo de tempo, para que o nosso próprio coração se quebrante, o nosso próprio coração zere, se esvazie de nós mesmos. Temos que nos esvaziar de nós mesmos, como Cristo se esvaziou de si. Eu quero dizer para os amados irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, nós precisamos ter um lugar de oração, que o poder da oração se encontra num lugar onde a gente se derrama na presença do Senhor, onde a gente age como filho diante do Pai. O poder da oração, ela tem que durar um intervalo de tempo, ao ponto do nosso coração ser quebrantado, ao ponto de quebrantar o coração de Deus, mas também quebrantar o coração de quem está nos escutando, para desejar, eu quero também orar como Jesus ora, falar com Deus, clamar a Deus, como Jesus tem me mostrado como é. E esse desejo de aprender a orar, ele diz assim, no final do versículo 1 do capítulo 11 de Lucas, ele diz, e quando Jesus acabou de orar, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, da mesma forma como João ensinou os discípulos dele a orar. João ensinou a orar. Os discípulos de João aprenderam a orar com João. Nós somos discípulos de Jesus, queremos orar como Jesus, que ele vai nos ensinar. Ele está me ensinando, ele está te ensinando. A cada dia a gente está aprendendo algo sobre falar com Deus, sobre orar. E o terceiro poder que a oração nos revela, o segredo dessa oração poderosa, é que quando a gente ora, essa oração, ela vai tocar no coração das pessoas. As pessoas vão ser exemplos. João se tornou exemplo para os discípulos dele. Jesus é o exemplo para cada um de nós. E nós temos que ser exemplo para aqueles que estão do nosso lado. A oração, ela tem que causar efeito, primeiro na vida de quem ora. Primeiro na vida de quem ora, a gente ora, Senhor, tira de mim todos os desejos, me livra disso, me protege, tira de mim as vaidades, tira de mim o ciúme, E quando a gente ora, é a gente que tem que lançar fora, se esforçar para vencer esse mal que está dentro de nós. Deus vai tirar certas coisas de nós, mas não é a nossa própria oração.
Mas a gente diz assim, Senhor, eu quero colocar em prática essa oração. Eu vou tirar de mim essas coisas. Eu não vou mais olhar com esse sentimento, eu não vou mais pensar essas coisas. E a gente tem que agir. Agir. É interessante que essa oração frutífera, que tem que partir de nós, e a gente pede coisas a Deus, e a gente sabe, Senhor, faz um milagre na minha vida. Glória a Deus por isso, a oração é poderosa e Deus vai agir. Mas é interessante que a gente ora pedindo coisas maravilhosas a Deus. E João Batista orou, e ele acabou morrendo. Acabou morrendo. Cadê o poder dessa oração? Jesus orou e acabou morrendo. E a oração é poderosa deles? É, irmão. A oração fraca é a oração do soberbo. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu só creio em Tu, se Tu me der isso e me der aquilo. Oração de quem não é abnegado, de quem não sabe morrer por Cristo. A gente tem que orar a oração frutífera, a oração de Deus. A oração poderosa é a oração que a gente se entrega, que a gente aceita a perda. Porque pregar o evangelho gera perda. O profeta, o pregador, o que fala a verdade, ele ora é para almas se converterem. E ele sabe que a cabeça do profeta vai ser cortada fora. E o pregador do evangelho ora para que vidas sejam transformadas, inclusive a dele próprio. Mas ele sabe que vai ser crucificado. E tudo que o pregador do evangelho, nas suas orações, nós temos que dizer, é o que está no livro de Tiago. Seja feita a tua vontade. Não seja feita a minha vontade. Esse negócio de que alguém que ora, oração poderosa, colocando Deus contra a parede, se tu não fizer, tu não é Deus. Se tu não me livrar, tu não é Deus. João Batista nunca orou assim. João Batista disse, eu aceito ter a minha cabeça cortada, porque eu sei que tu é Deus, eu sou salvo. Mas como é difícil a nossa oração aceitar isso. Portanto, Lucas está nos dando grande lição. Precisamos ter uma oração frutífera. Precisamos ter uma oração de filho no lugar secreto. E precisamos dedicar tempo a Deus em oração. Que Deus abençoe a toda a igreja, todos os irmãos e todos os ouvintes. Você é um instrumento para interferir neste mundo, não com armas, não com política, não com recursos, ou dependendo apenas de recursos financeiros ou de músicos ou espada. Não. Mas com o poder da oração. Vá para a casa do Senhor orar, dedique tempo à oração e aceite os frutos da oração. Que Deus faça de cada um de nós um testemunho vivo de que vale a pena orar ao Senhor. Que Deus abençoe todos os amados ouvintes. No nome de Jesus.